Olá, eu sou a professora Adriane Leonardo. Na aula de hoje, nós continuaremos o estudo da coesão textual, um conteúdo que tem caído bastante nas provas em geral. Se você está estudando para o Enem, para concursos públicos ou para as provas em geral, não perca este assunto, porque ele é essencial para as questões de interpretação textual. E se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se e ative as notificações para ficar por dentro de todas as nossas aulas. Na aula anterior, nós vimos o conceito de coesão textual e nós falamos sobre os mecanismos de coesão. Nós vimos especificamente a coesão por referência ou a coesão referencial. Nós vimos que ela pode se dar de forma endofórica, com a referência anafórica e catafórica, e vimos também que esse tipo de coesão pode se dar de forma esofórica, e nós falamos sobre a deixis. Se você não assistiu a nossa aula anterior, é muito importante que você assista para melhor compreender este conteúdo. Na aula de hoje, nós vamos falar especificamente sobre a substituição lexical e sobre a elipse. A substituição lexical promove a ligação entre segmentos textuais equivalentes interrelacionados semanticamente. Ou seja, nessa substituição, nós vamos, ao longo do nosso texto, substituir expressões que naquele contexto possuam uma equivalência. Vamos agora ver um exemplo de substituição lexical. Este exemplo, inclusive, foi retirado de uma prova e o objetivo da questão era justamente fazer com que o candidato identificasse o tipo de coesão que existia ali naquele trecho. Então, nós temos: Patativa do Assaré faleceu em 8 de julho de 2002. Poeta popular e cantador repentista de viola, nordestino nascido em Serra de Santana, pequena propriedade rural a 3 léguas da cidade de Assaré, no sul do Ceará, um dos maiores poetas populares do Brasil, retratista do árido universo da caatinga nordestina, cuja obra foi registrada em folhetos de cordel, discos e livros. Aí o texto tinha, claro, uma continuidade, mas o trecho da questão era este aqui. Nós vamos observar, então, que poeta popular, cantador repentista, nordestino, um dos maiores poetas populares do Brasil, todos estes termos substituem quem? Patativa do Assaré. É claro que lá na hora da questão, esses termos não vieram destacados. O candidato devia fazer a identificação. Mas aqui nós vamos observar, então, que ao longo do texto foram utilizados termos e esses termos substituíam, dentro deste contexto, dentro deste elemento, Patativa do Assaré. Então, essas substituições podem ser feitas de várias formas, por palavras sinônimas, por hiperônimos. Existem várias formas de fazer essa substituição lexical. Às vezes, um termo vai poder ser substituído por outro em um contexto, mas se eu mudar algum termo ali dentro do meu enunciado, eu posso ter também prejuízo caso eu queira colocar a mesma palavra. A substituição lexical pode aparecer de várias formas. Eu vou apresentar para vocês 3 tipos de substituição lexical que mais têm aparecido nas provas. A primeira é essa substituição por sinônimo. Nós vimos lá na nossa aula de sinonímia que não existem sinônimos perfeitos. Ou seja, às vezes uma palavra que parece que vai se encaixar ali para que você marque uma alternativa da questão, uma palavra que pareça sinônima, você vai perceber que, dependendo do contexto, esse sinônimo pode não se encaixar. Então, por isso que é importante que você avalie minuciosamente os objetivos do texto, o valor discursivo daquele texto, para que você não caia no erro de olhar somente para as expressões, achar que elas são equivalentes e marcar, porque fora de um contexto isso pode ser aceitável. Por exemplo, o menino e o garoto. Olhando fora de um contexto, fora de uma avaliação, eu poderia dizer que o menino é sinônimo de garoto, certo? Certo, mas para que eu possa de fato expressar se essas palavras são realmente sinônimas, se elas são equivalentes, eu vou precisar de um contexto. Eu vou precisar saber se o garoto se encaixa em determinado elemento de acordo com o que o texto quer me trazer. E aí eu vou avaliar vários graus, o grau de formalidade, vários elementos que fazem parte dessa estrutura textual. O menino e o moleque. Nós vamos ver que, fora de uma análise mais profunda, o moleque pode ser sinônimo de o menino.
Mas, repito, nós precisamos avaliar qual o objetivo daquele texto para saber se o moleque se encaixa perfeitamente ali na substituição de o menino. Um outro tipo de substituição lexical que aparece bastante nas provas é a substituição por hiperônimo. Nós vimos lá na nossa aula de hipônimos e hiperônimos que o hipônimo é uma palavra que vai ter valor mais abrangente em relação à outra. Então, por exemplo, nós temos aqui a palavra animal. Animal é um tipo de gato ou gato é um tipo de animal? Nós sabemos que gato é um tipo de animal. Então, animal vai ter um valor mais abrangente. Então, animal vai ser o meu hiperônimo. Gato, cachorro, papagaio, essas palavras serão hipônimos de animais. Então, nós vamos ver que na hora da substituição, dentro lá dos mecanismos textuais de coesão, eu posso, para substituir gato, eu posso usar, por exemplo, o hiperônimo animal. Vamos ver mais um exemplo de um trecho retirado de uma questão. Existem evidências de que os sapos habitam a Terra desde o período Jurássico. Mas, ao contrário dos dinossauros, a mais imponente estirpe de 200 milhões de anos atrás, os anfíbios sempre foram considerados pares do reino animal. Então, nós temos aqui a palavra anfíbios, que substitui a palavra sapos. Qual é a palavra que tem valor mais abrangente? Anfíbios são tipos de sapos ou sapos são tipos de anfíbios? Nós vamos ver que aqui anfíbios tem o valor mais abrangente. Então, anfíbios, essa expressão que foi utilizada para substituir sapos, é um hiperônimo. Então, aqui, sapos seria a palavra que corresponde ao hipônimo, mas quem faz essa substituição é o hiperônimo anfíbios. Nós vamos ver que, geralmente, algumas provas não pedem para que você diga se é hiperônimo, se é sinônimo. Algumas provas pedem apenas que você faça a correta substituição ou que você diga a palavra tal, por exemplo, a palavra anfíbios, substitui qual termo dentro do texto. Em outras questões, dependendo aí da banca, eles podem pedir para que você diga se é uma sinonímia, se é uma antonímia. Existem várias possibilidades que ao longo das nossas aulas nós vamos mostrando e resolvendo com vocês. Um outro tipo de substituição lexical muito comum é a substituição por expressão descritiva, ou seja, a caracterização situacional. Dentro desses elementos, nós vamos expressar termos, expressões que substituam, que caracterizem aquele outro elemento. Por exemplo, as crianças estavam brincando com o cachorrinho de estimação. Quando se distraíram, o danado saiu pelas portas do fundo e fugiu. Então, o danado, ele traz aí uma descrição, ele é uma expressão descritiva, ele é uma caracterização de quem? Do cachorrinho. Então, essa palavra danado, ela vai substituir a palavra cachorrinho. Lá no exemplo do Patativa do Assaré, que nós vimos aquelas expressões, lá nós temos, de forma geral, uma substituição lexical, mas essa substituição lexical é provocada principalmente por uma expressão ou por expressões descritivas. Então, quando, por exemplo, nós falamos uma cidade tal e vamos expor uma característica dessa cidade, uma pessoa, um artista e vamos colocando características para substituir aquela palavra, nós temos então uma substituição lexical. Como eu falei, essa substituição pode ocorrer de diversas formas. Então é muito importante que você resolva muitas questões para que não erre nenhuma alternativa na hora de marcar algo deste assunto. Um outro mecanismo de coesão muito cobrado nas provas é a elipse. A elipse é um apagamento de uma expressão ou de uma palavra dentro da frase e a expressão que foi suprimida vai ficar subentendida no contexto. A elipse aparece em muitos materiais como uma figura de linguagem, fazendo uma análise aí mais estilística, mas a elipse também pode ser reconhecida como um mecanismo de coesão, porque dentro desse processo ela vai fazer com que o seu texto seja mais organizado para que você evite também repetir certas expressões que facilmente podem ser identificadas no contexto. Vejamos então um exemplo. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente, andaram pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Nós vamos observar que estavam, andaram, haviam repousado, todos esses elementos retomam quem? Os infelizes. Agora imaginem se, por exemplo, nós tivéssemos aqui, os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, os infelizes estavam cansados, os infelizes andaram, ficaria um texto
Sem essa fluidez na leitura, ou seja, o texto ele não teria a oportunidade de utilizar mecanismos para que pudesse ficar mais organizado, para que pudesse ser então um texto mais legível e mais agradável na hora dessa construção. Então nós vamos observar que a elipse foi utilizada para promover a coesão do texto. Em outra situação, eu poderia substituir eles estavam, eu poderia colocar um pronome para não utilizar a elipse. Poderia, mas o nome desse processo já é o processo de referência. Nós temos aí, então, vários mecanismos que podemos utilizar. Agora, muita atenção. Muitas provas colocam este tipo de coesão no mesmo nível da sinonímia. Às vezes eles só colocam palavras sinônimas e às vezes as palavras sinônimas podem ser palavras que são hiperônimos, podem ser palavras que são expressões descritivas. Então, dentro de alguns entendimentos para as provas, eles podem considerar tudo como sinônimo. Substitua a expressão tal por uma palavra equivalente, por uma expressão equivalente, por uma expressão sinônima, com a expressão do mesmo sentido. Então, nós temos que ficar atentos, porque às vezes a banca pode cobrar a especificidade, mas às vezes o organizador da questão pode considerar tudo como sinônimo. E aí, é claro, na hora de resolver, você vai avaliar o que a questão está pedindo. Nesta aula, nós falamos sobre dois mecanismos de coesão. Nós falamos sobre a substituição lexical e sobre a elipse. Nós vimos que existem várias formas de substituição para promover a coesão textual. Na próxima aula, nós falaremos sobre a coesão por conjunção ou também chamada coesão por conectivo, a coesão por conexão. Então, se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever para não perder os próximos passos deste assunto. E se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Se gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Até mais!